Levítico 23, nós vamos continuar a investigar como um livro tão antigo, que faz parte dos 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés para instruir e preparar o povo que estava prestes a entrar na terra da promessa, pode nos auxiliar a enxergar a verdade do Evangelho de uma forma mais clara, exibindo então a sua glória a partir das páginas do Antigo Testamento e tendo o seu cumprimento ou culminância em Cristo Jesus. Nós chegamos a uma passagem de hoje em Levítico 23, você já deve ter lido, que vai falar sobre as festas sagradas estabelecidas por Deus, as assembleias solenes que deveriam ser observadas pelo povo de Israel. Nós vamos encontrar aqui várias instruções que são dadas de forma consecutiva sobre como estas várias festas em Israel deveriam ser celebradas através das gerações. E como o povo, então, deveria observar tudo isso ou obedecer aquilo que Deus estava ensinando. E antes da gente ler a passagem juntos, vamos fazer como sempre trabalhamos, vamos delinear, então, alguns pontos aqui que são necessários. E, na verdade, eu vou já fazer isso lendo com vocês, como nós trabalhamos, para nos ajudar no entendimento do que tratamos. Então, veja que nos versos 1 e 2, nós temos a introdução ao tema. Disse o Senhor a Moisés, verso 1, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, as festas fixas do Senhor, que proclamareis, serão santas convocações, são estas as minhas festas. Então, na introdução, nós já vamos perceber que, mais uma vez, era uma palavra de Deus, dada a Moisés, para proclamar para o povo. Veja que agora o Senhor está tratando das festas que deveriam ser observadas de forma fixa, todos os anos. E o que vai chamar a atenção, em nossa leitura, é a frase ou a expressão, serão santas convocações. Vai nos lembrar sempre que quem convoca o povo para celebrar em sua presença, não é o próprio povo. O celebrar a Deus diante da sua presença, não é o próprio povo redimido, mas é Deus quem convoca o seu povo para que preste adoração e celebre nestas assembleias solenes, festa ao seu santo nome. Agora, observem a partir do versículo de número 3, no versículo 3, apenas de forma específica, primeiramente, que as festas seriam reguladas por uma primeira instrução. O versículo 3 vai falar sobre isso, eu vou ler para vocês e vocês vão entender. 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o sábado do descanso solene, santa convocação. Nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor, em todas as vossas moradas. A palavra Shabá, na língua hebraica, aparece novamente aqui, traduzida em nossa língua portuguesa diretamente por sábado, mas lembrem-se de seu sentido original. Ele é necessário para você compreender o que vai acontecer mais adiante. A palavra Shabá, no hebraico, significa descanso. Então, Deus vai lembrar que havia um Shabá que deveria ser celebrado todo o 7º dia após 6 dias de trabalho. Era fixo. Nenhuma obra deveria ser feita neste sábado do descanso solene. E o Senhor vai dar a razão no final. É um Shabá do Senhor em todas as vossas moradas. Então, envolveria uma santa convocação, um momento em que o povo era chamado por Deus a prestar a Ele adoração solene, mas em todas as moradas dos crentes, esse dia deveria ser observado. Eles não iam no Shabá adorar e depois seguiriam um dia fazendo novamente o que era normal ou comum nos outros 6 dias. Ou seja, cuidando de seus próprios interesses, trabalhando, enfim, não. Observem, o Senhor vai dizer que o seu povo não deveria apenas observar em suas casas este Shabá,
Mas o povo deveria observar também em uma santa convocação, isto é, em uma reunião pública e solene para a adoração do nome de Deus. Nos versículos 4 a 8, nós vamos ter então, na sequência, instruções relativas à Páscoa. Observem, uma outra celebração. São estas as festas fixas do Senhor. Então, a primeira reguladora, guardem isso, seria aquela que semanalmente faria parte da adoração, o Shabá, o dia do descanso solene. Aí agora vem a sequência com festas anuais. Observem, verso 4. São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações. Percebem? Essa expressão ela vai aparecer direto, que proclamareis no seu tempo determinado. Então tinha um tempo fixo, determinado por Deus. Verso 5, no mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês, é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Então você tinha um Shabá no primeiro e um Shabá no 7º dia da celebração pascual. Chama a atenção da gente para aquela ideia fixa daqueles que defendem que o cristianismo, porque houve um estabelecimento do imperador romano Constantino por ter abraçado o cristianismo, ele então mudou o Shabá, ou dia de adoração do 7º, para o primeiro dia da semana por uma conveniência, substituindo a celebração ao chamado Deus Sol, que era adorado pelos romanos, pelo dia do Senhor, que era o dia em que se celebrava a ressurreição, ou se celebrava a vitória de Cristo. Observem, você vai notar que há razões muito mais profundas do que essa. Na verdade, Constantino mais à frente, apenas aqui como um dado histórico, porque nós estamos dando um salto muito grande, ele só vai oficializar, porque o imperador se tornou cristão, que naquela época a religião do Império Romano agora, por decreto do rei, deveria ser o cristianismo. Consequentemente, o primeiro dia da semana deveria ser observado. Mas este já era um Shabá para o povo de Deus naquela época, na nova aliança. Por quê? Porque eles tinham motivo para a celebração. A ressurreição agora era comemorada porque naquele dia o Senhor havia ressuscitado. Mas o que é que chama a atenção da gente? Você vai ter Shabás diferentes em Levítico, não somente o 7º dia. Aqui no caso da Páscoa você tem uma santa convocação no primeiro e você vai ter então depois no 7º dia outra santa convocação. Mas veja só, isso prossegue, nós vamos aprender um pouco mais, porque você tem aqui uma instrução quanto à Páscoa, ou a chamada festa dos pães asmos. E aí, quando você caminha um pouco mais, versos 9 a 14, agora uma referência à chamada festa da colheita, ou das primícias, versos 9 a 14. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou, e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceito. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. A sua oferta de manjares serão 2 dízimas de 1 éfa de flor de farinha amassada com azeite, para oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, e a sua libação será de vinho, 1/4 parte de 1 hin. Não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até o dia em que trouxerdes a oferta ao vosso Deus. É estatuto perpétuo por vossas gerações em todas as vossas moradas. Então você tem essa segunda festa, após a Páscoa, a festa da colheita,
ou a festa das primícias. Então, dos versículos 15 a 22, você vai encontrar a chamada festa das semanas, observem, ou do Pentecostes. Contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até o dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias, então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas moradas, trareis 2 pães para serem movidos, de 2 dízimas de 1 efa de farinha serão. Levedados se cozerão, são primícias ao Senhor. Com o pão oferecereis 7 cordeiros sem defeito de 1 ano, e 1 novilho e 2 carneiros, holocaustos serão ao Senhor, com a sua oferta de manjares e as suas libações, por oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Também oferecereis 1 bode para oferta pelo pecado, e 2 cordeiros de 1 ano por oferta pacífica. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias, por oferta movida perante o Senhor com os 2 cordeiros. Santos serão ao Senhor para o uso do sacerdote. No mesmo dia se proclamará que tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, é estatuto perpétuo em todas as vossas moradas, pelas vossas gerações. Quando cegardes a messe da vossa terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarei, eu sou o Senhor vosso Deus. Verso 23, disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, dizendo... A partir daí, então, agora você vai ter a chamada festa das trombetas. Começa a continuação e o prosseguimento com base nessa instrução aqui dada pelo Senhor a Moisés. Mas no mês 7º, primeiro do mês, tereis descanso solene, memorial com sonidos de trombetas, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Da festa das semanas agora, nós vamos então para a chamada festa das trombetas. Verso 26. Disse mais o Senhor a Moisés, mas aos 10 deste mês 7º, será o dia da expiação. Tereis santa convocação, e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação. Para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus, porque toda a alma que nesse dia, se não afligir, será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas moradas. Sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma. Ao 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso Shabá, o vosso sábado. Apenas uma correção. Dos versículos 23 a 25, a festa das trombetas. Do versículo 26 ao 32, o chamado Yom Kippur, que nós já estudamos, o dia da expiação. Notem, cada uma dessas festas fixas tinha orientações claras pelo Senhor, quanto ao tempo, quanto ao que fazer, quanto ao procedimento e a expressão recorrente, santa convocação. O povo não poderia ser negligente, precisava atender o que Deus estava dizendo, não poderia se esquecer de nenhuma dessas festas ou assembleias solenes dadas por Deus. Finalmente, nós temos dos versículos 33 até o final, a chamada festa das cabanas. A expressão festa dos tabernáculos só ficou conhecida depois da famosa versão King James, a versão do rei Tiago, na Inglaterra. A partir daí você vai ter a expressão tabernáculo, se referindo a essa festa. Mas uma palavra mais próxima também poderia ser usada, e é eu diria que é a mais original, ou a primeira, era a festa das cabanas ou das tendas. Quando, naquela comemoração,
o povo lembrava do seu tempo de peregrinação, saía de suas casas e armava cabanas ou tendas durante o período de celebração. Veja só, verso 33 até o final. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês sétimo será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia 8º tereis santa convocação, e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, nenhuma obra servil fareis. O que é que chama a sua atenção? Mais uma vez, você tem um Shabá como uma santa convocação, um dia de descanso, só que não no 7º, mas no 8º dia, que para o judeu era o primeiro da semana. Veja de novo o versículo 36. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 8º dia, eles deveriam celebrar um culto, santa convocação, oferecendo ofertas queimadas ao Senhor, uma reunião solene em que nenhuma obra servil deveria ser feita. São estas as festas fixas do Senhor, verso 37, que proclamareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocaustos e ofertas de manjares, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio, além dos sábados do Senhor e das vossas dádivas, e de todos os vossos votos, e de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Porém, aos 15 dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia e também ao 8º haverá descanso solene. No primeiro dia, tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras. E por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Celebrareis esta como festa ao Senhor por 7 dias cada ano. É estatuto perpétuo, pelas vossas gerações, no mês sétimo a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Assim declarou Moisés as festas fixas do Senhor aos filhos de Israel. Essas festas, irmãos, chamadas de festas fixas, dadas pelo Senhor como assembleias solenes, elas vão nos oferecer a estrutura que nos ajudará a entender o que virá no próximo capítulo, quando Deus nos permitir estudá-lo. Mas o ponto básico, simples e objetivo da passagem de hoje é esta: o Senhor afirma repetidamente e de diferentes maneiras que Ele é o Senhor do nosso tempo. Ele afirma de diferentes maneiras e de forma repetida que Ele é o Senhor da nossa vida e que, portanto, nosso tempo pertence inteiramente a Ele. E veja que a própria menção do 7º dia como um Shabá, destes ciclos festivos que deveriam formar a experiência de vida e de fé do povo de Israel, iria ensinar de forma impressionante a cada família, do pequeno ao grande, aos pais e aos filhos, esta máxima: Deus é o Senhor do meu tempo, todo o meu tempo pertence a Deus, e que eu devo separar parte desse tempo como um reconhecimento do seu senhorio sobre a minha vida. E eu devo aproveitar esse tempo como uma oportunidade para louvá-lo,
pelos múltiplos dons, presentes, dádivas que Ele me concede, que Ele me deu ao me fazer, ao me criar, ao me redimir, ao prover para mim, ao me perdoar, ao me dar esperança futura. Nós vamos ver, irmãos, isso de forma repetida. A ênfase na linguagem que é apresentada neste capítulo. Por isso eu disse a vocês que nós devemos ter isso em mente, a expressão santa convocação. Porque ela ainda hoje é permanente. E se você entender o significado da expressão santa convocação, você vai se deleitar de forma extraordinariamente maravilhosa no Shabá que nós temos hoje, que é o primeiro dia da semana, o dia do Senhor. É um capítulo de fato muito rico. Nós poderíamos aqui tratar sobre ele apenas pregando sobre cada uma das festas, e eu não vou fazer isso porque eu já passei por uma delas, algumas delas com vocês, desde o Êxodo, mas eu queria aqui mostrar a vocês como o ensino a respeito deste capítulo de hoje nos ajuda a captar muita coisa ensinada por Deus para nós no Novo Testamento. Por exemplo, uma das coisas que imediatamente chama a nossa atenção quando lemos Levítico 24 é a descrição das festas que ocorreram 50 dias após a festa da colheita. Como isso funciona em relação à ressurreição e à ascensão de Jesus, e ao dia de Pentecostes, Atos 2, como lemos na liturgia de hoje, e a descida do Espírito Santo sobre a igreja. Nós podemos ver também que há um espaço rico, amplo, para nós tratarmos sobre o que se cumpre para nós na nova aliança. E eu queria mais uma vez enfatizar nesta noite algo que é extremamente próprio para o nosso aprendizado. Em toda passagem lida, eu me refiro a Levítico 24, fica claro para nós que na observância desses festivais, na separação do tempo estabelecido por Deus pelo povo de Israel para adorar ao Senhor, juntamente com os seus irmãos, com a exigência de que eles parassem por um tempo o seu trabalho ou o seu labor regular, o povo de Deus, naqueles dias, estava aprendendo a reconhecer o senhorio de Deus sobre tudo. Eles estavam sendo chamados, convocados a isso. Isso é impressionante. Quando você para e pensa, você vai entender as conexões e vai perceber que Deus ensina a cada um de nós, hoje, como membros da Igreja de Cristo, a fazer a mesma coisa. Eu preciso reconhecer diariamente que Deus governa a minha vida, que Cristo é o Senhor e é o Salvador da minha vida, e eu não vou compreender ou experimentar isso de forma real se eu não separar tempo para adorá-lo. Então, isso me leva aqui a pelo menos 2 ou 3 temas que eu diria seriam abrangentes para a nossa observação do capítulo 24 hoje. Eu queria tratar com vocês de forma bem objetiva. Primeiro delas, ou a primeira dessas observações, eu diria que, em primeiro lugar, ou antes de tudo, o que nós aprendemos hoje, à noite, com Levítico 24, é que Deus é, de fato, Senhor. Deus é Senhor. E uma maneira pela qual o seu senhorio é esclarecido, é essa ênfase que nós vamos perceber da sua declaração para Israel: eu sou o Senhor do tempo. Eu sou o Senhor do tempo. Eu não sei se vocês já leram a famosa obra Um Conto de Natal, do Dickens, onde ele narra a história de um indivíduo muito rabugento chamado Scrooge. Scrooge, ele sempre reclamava muito quando chegava o período do Natal.
E ele dizia claramente que esse período era apenas uma desculpa para se roubar o bolso de um homem, era o que ele dizia. E ele sempre reclamava, e a razão por que ele reclamava, e a obra vai nos mostrar, é a grande lição, é que os seus trabalhadores nesse dia deveriam parar de trabalhar. Ele não conseguia ganhar dinheiro naquele dia, porque no tempo em que foi narrada a história, as lojas fechavam. Hoje ele ficaria muito feliz, né? Naquele tempo não. As pessoas então estavam esperando que você pudesse dar presentes a elas, e isso cortava a margem de lucro daquele homem. Agora, imaginem se ele, Scrooge, tivesse vivido em Israel. Se você perceber, observe quantas semanas do ano Deus determinou que eles não deveriam fazer nada, porque eles deveriam concentrar apenas os seus corações no Senhor, o Deus do tempo. Não apenas uma vez a cada 7 dias, mas um composto de muitas semanas são projetadas aqui em Levítico 24, para que fossem dedicadas ao Senhor. Vocês perceberam isso? Nenhum trabalho deveria ser feito por eles. E o que Deus estava ensinando então para o seu povo Israel? Essa era uma maneira, um modo de Deus ensiná-los como o governo de Deus, a soberania de Deus sobre toda a vida se operava, inclusive no tocante às questões do tempo. Existe uma frase muito conhecida em nossos dias, e ela se popularizou nos adesivos, nos automóveis da nossa cidade. Vez por outra a gente vê: não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. Essa era a grande lição de Deus para o povo de Israel. O senhorio do Senhor sobre a vida deles incluía também o tempo que eles deveriam separar e confiar que nada iria lhes faltar, porque o Senhor sempre seria o provedor de seu povo. Veja que isso nos atinge de certa forma. Scrooge não teria problemas em nossos dias se um conto de Natal tivesse sido escrito em nosso tempo, porque em nossos dias, em nossa época, o tempo tem sido tão importante para o homem, para as pessoas da nossa geração, como nunca antes. A maioria dos homens hoje diriam que entre tempo e dinheiro eles iriam querer mais tempo para poder fazer as coisas que eles acham que não estão conseguindo fazer. Veja como é importante lembrar o que Deus está dizendo para nós aqui, meus irmãos, nesta noite. Me deem o seu tempo, porque eu sou o Senhor de vocês. A atenção, a santa convocação, portanto, irmãos, nos regula isto. É fato, essas festas não são mais celebradas por nós, elas se cumprem em Cristo. Nós não celebramos mais a festa da colheita, a festa o Pentecostes, ou até mesmo nós não temos a obrigatoriedade da celebração da Páscoa como ela era, porque nós entendemos que ela hoje é vivenciada no domingo da ressurreição, a cada um dos 52 dias, ou a cada um dos 52 domingos do ano. Nós sabemos disso. Algumas ficaram marcadas entre igrejas reformadas, mas elas são livres para observar ou não. A maioria celebra o Natal, celebra a Páscoa, algumas até o Pentecostes, mas nós sabemos, elas não têm essa carga de obrigatoriedade com tudo aquilo que deveria ser feito, e vocês observam, de forma muito minuciosa como no passado. Mas ainda assim, o Senhor continua a dizer para nós: me dê o seu tempo, eu sou o seu Senhor, confia em mim.
Se nós temos um dia fixo, assim como em Levítico 24, e este é o domingo em que nós celebramos a vitória de Cristo, a Santa Convocação nos ensina que nós não podemos ser negligentes quanto a isto, porque quando nós então damos este tempo ao Senhor, nós reconhecemos que Ele é Senhor de tudo, inclusive dos nossos dias, das nossas horas, minutos, segundos, e nós revelamos uma profunda confiança no que Ele nos manda fazer. Mas em segundo lugar, observe que também aqui nós vemos uma maneira pelo qual o povo de Deus deveria ser separado. Você já deve ter ouvido falar do Ramadã, que é um período de celebração, uma festa especial no mundo islâmico para o Deus Alá, que eles acreditam ser a divindade verdadeira. O que é que acontece no Ramadã? Seus negócios ou os negócios dos muçulmanos ou no mundo islâmico se interrompem. Certas práticas se tornam inconvenientes. Para aqueles que são mais rigorosos ou ortodoxos, você não consegue nem ter contato com eles, porque se torna limitado durante o Ramadã. E o que isso tudo nos ensina? Como tudo o que eles fazem nos diferencia deles, ou como eles se tornam diferentes de nós. É exatamente isto que Deus estava ensinando aqui para o povo. Só que Ele, o Senhor, é o Deus vivo e verdadeiro. O Senhor, Deus de Israel, tinha a pretensão de que, com esses dias fixos de festas solenes, Israel se tornasse diferente das nações ao seu redor. Pense um pouco nisso. Se eles precisassem parar de trabalhar, se o comércio deles também desse um tempo com relação às negociações com suas tribos irmãs, ou a sua interação com a cultura dos demais povos, para observar essas festas, o que é que iria acontecer? Eles veriam que Israel era um povo diferente. As santas convocações ao Senhor seriam destacadas, porque seriam tão importantes que até mesmo o que era feito diariamente se tornaria menor. Isso é impressionante. Você deveria deixar aquilo que envolvia a sua energia, o seu tempo, a sua mente, e não era algo proibido por Deus, mas para se dedicar a algo maior, mais elevado. Agora, eles também não poderiam interagir e negociar com culturas pagãs ao seu redor, porque estariam muito ocupados com o quê? Eles teriam uma reunião solene. Na adoração corporativa, eles iriam se reunir como povo de Deus para render glórias ao nome do Senhor. Essa segunda verdade, irmãos, então, ela é importante porque Deus estava com isso, pretendendo fazer o quê? Separá-los por meio da nomeação dessas festas, para que eles não esquecessem que assim como Ele é santo, como o Senhor é santo, o povo também deveria ser da mesma forma. E então, obviamente, você também perceberia aquilo que nós vimos aqui em Levítico 24, as santas convocações deveriam ser proclamadas nos tempos designados para elas. E por que isso era tão importante? Porque o Senhor queria ensinar a Israel quanto à prioridade da adoração corporativa. O povo de Deus precisaria aprender a importância de se reunir com o propósito expresso de se encontrar com Ele. Isso seria fixo a cada 7º dia, como um descanso solene para adoração,
mas também envolvido em momentos de celebração e festa. Deveria ser o maior prazer do povo. O Senhor ali daria os seus benefícios através dos seus meios de graça. Era o que Ele estava oferecendo para o seu povo, o melhor, e eles deveriam preferir o melhor. Agora, veja como isso nos lembra também algumas outras verdades importantes dentro desses grandes temas. Primeiro de tudo, olhe novamente para o versículo 3, por favor. No versículo de número 3, é mencionado o dia básico de todos aqueles dias santos. Era o 7º dia do Shabat de Israel, era o descanso completo, uma convocação sagrada. O povo não deveria fazer nenhuma obra, ou seja, nenhum trabalho, e não havia nada melhor do que este dia. Ocorrendo como acontecia, em um ciclo semanal, para que Deus lembrasse ao seu povo que Ele era o Senhor do tempo. Eles precisariam confiar que Ele iria prover tudo para eles, mesmo que tivesse retirando um dia para total consagração e louvor ao seu santo nome. Qual é a tentação que ainda hoje nós sofremos? Quando nós achamos que os dias não são suficientes para nós. Nós então queremos também usar o tempo que o Senhor disse que nós devemos dedicar inteiramente para Ele. Quando fazemos isso, nos falta fé. Deixamos de confiar na providência de Deus. Queremos ganhar mais dinheiro e com isso então trabalhamos mais. Queremos alcançar aquele concurso tão esperado e queremos estudar mais. Queremos mais descanso, mas não para a nossa alma, e queremos mais lazer para nós. Enquanto deveríamos confiar que o Senhor está reservando para nós com este dia uma bênção. Eu já enfatizei isso antes, mas observem. Israel foi escravo por 400 anos no Egito. E agora, através do dia de descanso, o Shabat de Deus, o Senhor Deus que os libertou da tirania de Faraó, estava dizendo a eles: eu estou dando a vocês 7 semanas e meia de férias obrigatórias todos os anos. Você não pode trabalhar porque você não é mais escravo. Não esqueçam, como escravos, vocês não tinham descanso, mas trabalhavam 365 dias no ano. De forma prática, irmãos, quando nós não observamos essa instrução, pensem comigo, quem é o faraó do nosso tempo? Porque muitos crentes não param, não descansam para Deus, não sentem a importância de ter prazer em guardar esse dia, atender a santa convocação para adorá-lo. Não percebem a bênção que o Senhor separou para o seu povo. Deus estava ensinando tudo isso. Que bênção aquele Shabat seria para os israelitas. E como o dia do Senhor iria, por gerações, declarar de forma maravilhosa que Deus é o Senhor do tempo. Naquele dia era o 7º, celebrando a criação. Para Israel, de forma importante, celebrando a libertação da escravidão. Em nosso tempo, o primeiro dia da semana celebra a nova criação. Celebra a nossa liberdade, verdadeira liberdade em Cristo, libertação que Ele nos trouxe da escravidão do pecado. Deveria ou não tudo isso trazer prazer para a nossa alma, nos levando a dedicar um dia para o Senhor? Mas eu também queria dizer que
Existe uma outra verdade aqui nestes subtemas em destaque. Olhe novamente para os versículos 4 a 8, onde você tem um registro a respeito da Páscoa. Lá você tem a descrição da Páscoa e da festa dos pães asmos. O povo de Deus, naquele tempo, deveria observar esta festa no primeiro mês, no 14º dia, e então no 15º dia, e os 7 dias seguintes, a chamada festa dos pães asmos. Qual o objetivo dessa festa? Deveria lembrar o que para eles? A redenção que eles receberam do Senhor, libertando-os da escravidão do Egito. Em outras palavras, eles deveriam se lembrar naquela celebração, de forma solene, em uma santa convocação, que o Senhor os redimiu. Deus então vai tecer essas festas em seu calendário anual, por meio das quais o povo de Deus seria lembrado constantemente que o Senhor os comprou da escravidão e os trouxe para a liberdade que eles estavam desfrutando. A gente ouve muito o termo redenção, e por vezes a gente não entende muito bem o que isso significava naquele tempo. Ser redimido, ou ter um redentor, era ser liberto da escravidão, era ser comprado das mãos de um senhor de escravos. Mas ser redimido não era se tornar escravo novamente, era ser liberto. Um novo senhor agora dava àquele ex-escravo a sua carta de alforria, dizendo: você está livre. Mas o seu amor era tão grande, nós temos esse exemplo em Êxodo, que aquele escravo agora, tão amado por seu senhor, decidia, agora livre, por vontade própria: eu quero viver servindo ao Senhor que me redimiu ou me libertou para sempre. Deus estava lembrando isso ao seu povo. A liberdade que eles desfrutavam era um dom de Deus. Falamos sobre isso hoje de manhã. A nossa liberdade cristã, ela só será verdadeiramente experimentada, e nós experimentaremos paz em nosso meio, considerando e respeitando os que não querem comer ou beber determinadas coisas, ou aqueles que querem comer e beber outras coisas. Se tivermos a mesma compreensão, ambos não tinham direito a nada, mas todos, como Paulo disse em Romanos 14, irmãos, essa é uma expressão tão linda, dependem de Deus, são sustentados pelo Senhor. O que bebe vinho e o que não bebe vinho, o que come carne e o que não come carne, o que não dança em uma festa, mas gosta de dançar e se alegrar numa festa, porque as festas sempre fizeram parte do povo de Deus. Ambos são sustentados pelo Senhor. E de onde vem essa liberdade? Vocês entendem o conceito? É um dom de Deus. Agora, tudo isso só é perfeitamente regulado, meus amados irmãos, se este dia, o dia do Senhor, se torna o dia mais importante para a nossa alma. É o dia que nós mais amamos, que nós temos prazer de cantar ao Senhor, assim como por vezes cantamos com os nossos amigos, como nós temos prazer de vir à mesa do Senhor e comer e beber da sua mesa, como nós temos prazer de comer e beber com os nossos amigos. Deus então estava ensinando tudo isso, e é interessante notar como isso foi a base de nações que estabeleceram as suas leis, entendendo que os seus direitos ou liberdades não vieram dos homens, das conquistas, de uma Constituição. Me chama muito a atenção, por exemplo, da Constituição dos Estados Unidos da América. Eu diria que é a única república ou democracia no mundo que diz em sua Constituição que nós obtemos os nossos direitos do Criador. Nenhuma outra faz isso. Todas elas se baseiam nos homens, confiam neles.
Mas aqueles que fundaram essa nação tinham clara compreensão de que os nossos direitos se perderam em Adão. E em Cristo, o nosso Redentor, lembrem-se do conceito de redenção, nós então ganhamos privilégios ou dons. E aí você tem então aqui Israel declarando, olha só que interessante, que sua liberdade não veio de nenhum contrato social. Sua liberdade não veio de nenhum acordo mútuo ou de um documento constitucional, não. Sua liberdade veio do Criador, o Senhor que os redimiu da escravidão do Egito. E então, se você caminhar e olhar a festa das primícias, observe versos 9 a 14, eles têm trabalhado o ano todo, e então agora a colheita chega, e o que acontece? Por uma semana eles não poderiam tocar em nada. As primícias, ou seja, os primeiros frutos da colheita, dos grãos, deveriam ser dados como oferta ao Senhor. O que tudo isso lhes ensinaria? Que lição seria dada para os seus filhos? Quando os pais levassem os seus filhos para adorar na presença dos sacerdotes, nesta festa solene, eles diriam: meus filhos, tudo vem de Deus. Nós trabalhamos duro por isso, realmente tivemos que trabalhar muito por isso, e Deus esperava que nós trabalhássemos. Mas no final das contas, meus filhos, tudo vem da mão dadivosa de Deus. Não seria hoje do mesmo modo? Deus nos dá saúde, Deus nos dá inteligência, Deus nos dá recursos para que nós trabalhemos mesmo, nos esforcemos no exercício das nossas vocações, sejamos os melhores, não para o nosso orgulho, ensinemos os nossos filhos a fazer a mesma coisa. Mas vocês sabem o que vai fazer a diferença? Você sabe o que vai mudar toda uma perspectiva? É se sempre a nossa declaração final for a mesma que Deus estava ensinando a Israel. Só lhe deu glória, a Deus toda a glória, tudo vem de Deus, das mãos de Deus. Se não fosse o Senhor, o que seria de nós? E então você chega nos versículos 15 a 22, na festa das semanas, ou Pentecostes, e aí, quando mais uma vez eles agradecem a Deus por sua provisão, o que é que acontece ali? Um reconhecimento da providência generosa de Deus. Eles vão reconhecer que quem providenciou a generosidade do povo para a celebração daquela festa foi o próprio Deus. Na verdade, eles seriam levados a reconhecer tanta providência de Deus, porque eles não deveriam recolher os cantos de seus campos para que fosse assistência para os mais necessitados, mas também para que os estrangeiros e os peregrinos que passassem pela terra não tivessem fome. A providência generosa de Deus, então, sendo ensinada. Na festa das trombetas, do versículo 23 ao 25, eles deveriam, então, celebrar nesta santa convocação com um sonido, com uma celebração, e perceba, solene ao mesmo tempo sonora, barulhenta. Eles deveriam fazer aquilo com ofertas e com culto. Era uma declaração de alegria na presença do Senhor. É interessante que tudo isso deveria ser conduzido ou guiado por essa plena satisfação em Deus. E aí no dia da expiação, Yom Kippur, onde nós já passamos, ou por onde já passamos, ou estudamos especificamente, era o dia da aflição da alma. Era o dia em que eles lembravam, nos versículos 26 a 32, de que se o Senhor não tivesse providenciado um sacrifício,
Se o Senhor não tivesse providenciado um intercessor, eles iriam perecer. E eles eram lembrados então disso, quando até mesmo o próprio bode emissário, ele era enviado sozinho para longe no deserto, para que eles não esquecessem que era lá que eles deveriam infelizmente estar. Mas o Senhor providenciou para eles salvação. E aí, por fim, você chega comigo na festa dos tabernáculos. É interessante a culminância dessas festas. Eu poderia explorar muito todas elas, mas eu queria focar nela, esta última festa, para a gente seguir para uma aplicação e conclusão do sermão desta noite. O que acontecia na festa dos tabernáculos? Eles eram convidados a dar graças ao Senhor. Novamente, eles cantavam e eles celebravam a salvação de Yahvé. Eles davam graças ao Senhor. Todos os adoradores faziam isso em direção ao tabernáculo e lá dentro os sacerdotes diante do altar. Isso nos lembra que esta era uma festa importante, porque ela era uma culminância de alegria festiva, da celebração dos feitos gloriosos do Senhor. Foi justamente neste período, quando as multidões de Jerusalém encontraram Jesus, que elas cortaram galhos das árvores, assim como no passado o povo fazia, espalhando pelo caminho e dizendo: Hosana ao filho de Davi, ou seja, a salvação agora chegou, porque o filho de Davi está entrando pelas portas de Jerusalém. E aplicariam isso em referência ao Cristo. Era a principal das cerimônias na festa dos tabernáculos, estes acontecimentos de celebração, de manifestação. O principal deles era o derramamento de água, uma cerimônia de libação. Era uma referência, alguns rabinos, eles entendiam que se remetia à chuva que Deus dispensava sobre a terra, fazendo com que as colheitas fossem prósperas. E eles imaginavam ser determinada por Deus naquela festa, porque era uma aplicação futura ao derramamento efusivo do Espírito Santo sobre o povo, como o profeta Isaías falou. E então a água, ela era derramada, e eles citavam Isaías: com alegria tirareis água das fontes da salvação. A festa das cabanas ou dos tabernáculos, portanto, era uma festa de alegria peculiar. Eles retiravam a água, eles a derramavam, e com isso eles estavam dizendo uma máxima que nós vamos encontrar de forma muito precisa no Novo Testamento. O Espírito Santo habita no homem somente através da alegria. Por isso Neemias 8 vai dizer: a alegria do Senhor é a vossa força. Não é sem razão, irmãos, que nosso Senhor fez uso desse rito de tirar água da fonte durante esta festa. Vocês lembram disso? Nós já passamos por essa passagem. Vamos para João 7. João 7, 37 a 39, por favor. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Assim como perdemos a conexão entre trabalho e sobrevivência,
Em nossa época, também perdemos a conexão entre água e vida. Nós sabemos que um homem saudável pode viver algumas semanas sem comida, mas não mais do que 3 dias sem beber água. Jesus então tomaria essa festa que celebrava a provisão de Deus, o Senhor do tempo, da vida, da comida, da água. E então disse que era a água necessária da vida, sem a qual o homem e as culturas perecerão. 2 aspectos importantes da festa dos tabernáculos são aqui destacados e, pelo que vemos, não era de origem mosaica. Primeiro, o derramamento de água, segundo, as chamadas luzes de iluminação do templo, mas representavam percepções sobre o significado do povo sobre a festa. Todas as luzes eram apagadas em Jerusalém nesse dia, e então reacendidas no altar do templo. O que é que Jesus faz? Pegando essas duas facetas, ou esses 2 momentos dessa festa. Primeiro, eu sou a água da vida. Sem mim, nenhum homem ou cultura vive. E com respeito à luz, vocês lembram que ele declarou, João 8,12? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Imaginem a solenidade da declaração de Jesus naquele dia. As pessoas pegavam essas águas do poço, as derramavam, era uma celebração festiva, eles se alegravam. A água relacionada à vida, no deserto, à sobrevivência. E todas as luzes então de Jerusalém se apagavam. Apenas a luz do altar acesa, mostrando de onde vinha o sustento, a provisão de Deus para o seu povo. E Jesus então declara: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Esse calendário, portanto, serviria para governar a vida do povo de Deus na antiga aliança. Ele faria grande parte da história da igreja, mas infelizmente hoje, amplamente secularizado, no tempo em que nós vivemos, se perdeu todo o brilho e toda a alegria de celebrar ao Senhor com voz e com júbilo. O que vivemos hoje é que na experiência do tempo em que estamos, do tempo pelos mortos, eles saíram do calendário e do tempo, movendo-se cada vez mais para a morte e o inferno. Salmo 9, como nós cantamos hoje, todas as nações que se esquecem de Deus irão para o inferno. Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14. Homens e nações que abandonam a Cristo, abandonam o tempo e a vida. Ele é a luz, Ele é a água da vida, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Este que é o último festival, é tão profético, irmãos, a respeito da obra e do reino de Cristo, que poderia ser chamado, sem qualquer problema, de festa do Senhor. Era o fundamento estabelecido por Deus para toda a obra de avanço do Evangelho que se cumpriria em Cristo, porque Ele seria uma luz para as nações. O caminho para o homem escapar da morte e do inferno. A vida para um mundo morto
e que vive em um tempo de morte, em que o seu calendário e os seus festivais apenas celebram a morte. Isso nos chama a atenção e nos mostra todas as influências aqui de uma festa como esta, apontando para Cristo. A água da vida, a luz do mundo, fala também do nosso chamado para que sejamos luz para o mundo e água, ou fonte a fluir, rios de água viva para o homem perdido. Eu concluo lembrando aos irmãos a referência que citei para vocês, que é bastante reveladora. Os antigos judeus diziam: o Espírito Santo habita no homem somente pela alegria. E nas palavras de Neemias 8, a alegria do Senhor é a nossa força, ou é a vossa força. Guardemos o que nós temos aprendido e não esqueçamos, nada que o Senhor registra é sem proveito. Quantas lições para nós hoje, que deveríamos ser o povo mais alegre desta terra, que mais celebra a vida, que mais dedica tempo para o Senhor, que mais investe em obra missionária, plantação de igrejas, genuína pregação do Evangelho, tudo isso por um sentimento de graça, de que a vida vem de Deus. A água que bebemos nos lembra isso, nos lembra que nós um dia ganhamos dele uma água que nos deixou dessedentados para a eternidade. Guardemos, irmãos, tudo o que vimos hoje e que a declaração feita pelo Senhor na palavra para nós seja objeto da nossa reflexão. Não saia daqui sem pensar sobre isso, sobre o senhorio de Cristo sobre a nossa vida, sobre o nosso tempo, sobre a nossa comida e bebida, sobre as nossas almas. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos o privilégio de mais uma vez aprendermos a tua palavra. E como o Senhor ensinou ao seu povo através das festas fixas a celebrar com júbilo e alegria a verdade de que o Senhor é aquele que é dono de tudo, é Senhor da vida, é o Senhor dos alimentos, é o Senhor do tempo, é o Senhor de seu povo. Que possamos meditar sobre tudo isso e perceber como todas estas festas apontavam para uma culminância perfeita e gloriosa em Cristo, pois Ele tomaria suas representações e diria de si mesmo: tudo isso fala sobre mim. Eu sou a água, eu sou a luz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Que o dia fixo que o Senhor estabeleceu desde a criação, agora regulamentando em sua lei para o seu povo, é para que este jamais esquecesse de que sempre o Senhor nos daria um dia que deveria ser considerado por nós o mais importante de todos. Para os nossos irmãos antepassados, o sétimo, que celebrava a redenção e a libertação deles do Egito, rememorava a criação do mundo em 6 dias. O primeiro dia da semana hoje para nós, a nova criação, o novo mundo, a celebração da gloriosa ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro Pascal que foi imolado por seu povo. Ó Senhor, aceita a nossa gratidão e que o nosso coração esteja aberto para receber esta palavra. Que a nossa resolução seja: Senhor, me perdoa porque eu tenho sido negligente e não tenho abraçado este dia como um momento de grande alegria para a minha alma, um dia de grande festa para a minha vida.
Perdoa-me, Senhor, porque eu tenho buscado mais os meus interesses do que os do Senhor. Que nesta noite, a nossa declaração, Senhor, humilde seja: ó Senhor, eu agora compreendo e como eu amo este santo dia, o dia que eu venho à tua casa, e eu sei o que eu venho fazer, porque venho celebrar, e porque com júbilo eu devo cantar louvores ao teu santo nome. Eu era escravo, e o Senhor me fez livre em Cristo Jesus. Eu estava perdido, e o Senhor me encontrou. Eu estava com sede, e o Senhor me deu água da vida. Eu estava na escuridão, e o Senhor me fez enxergar a luz. Louvado seja, ó Senhor, o teu santo nome para todo sempre. Em nome de Jesus oramos. Amém.